Chegando e o Palmeiras está na final da Conmebol Libertadores, não é que atropelou a LDU 4-0 e agora vai pegar o Flamengo na grande decisão da... De uns tempos pra cá, saber que ele tá ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave a outra. Não pode faltar o travessão, sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre tá feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras. Retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol! De dentro dela, com espaço demais, Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Cambeses! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada. Com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa, só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite, do corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina. Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores. O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. Central Córdoba, quarta rodada da fase de grupos. Deportivo Táchira, última rodada, evitou a eliminação precoce. Estudiantes disputa por pênaltis nas quartas. Racing ontem. Rossi! O esforço que a gente fez lá atrás para não tomar gol e hoje sair com a classificação, não tenho palavra. Muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento. O Flamengo chega à quarta final das últimas 7 edições da Libertadores. Felipe Luiz esteve em todas as anteriores como jogador. Ganhou, perdeu,
Ganhou outra vez. Agora vai ser diferente. Da área técnica, uma nova sensação. O ponto mais alto da carreira dele até aqui. 3 como jogador e 1 como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Lima tá no roteiro. Tem memória afetiva e jeito de casa. A estratégia deu certo, porque no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, inclusive teve 2 grandes chances de gol e o Racing teve apenas uma, poderia ter saído para o intervalo com a vitória, não seria nenhum absurdo. E aí veio o segundo tempo, e aí veio aquela dificuldade que ele enfrentou no começo dele como técnico do Flamengo, na ocasião contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Ele teve um jogador expulso. Só que ele é tão bom treinador, que isso inclusive é uma informação, ele treina com um jogador a menos em várias vezes durante a semana, não só para esse jogo, mas eu aposto que para esse jogo ele intensificou, porque ele sabia que em determinado momento isso poderia acontecer por conta da atmosfera que foi criada para esse jogo. E aconteceu. Depois a gente fala sobre a expulsão, que para mim não foi uma expulsão correta, mas aconteceu. O Plata acabou sendo expulso aos 10 minutos do segundo tempo. E aí ele, de maneira brilhante, ele conseguiu fazer mudanças essas que ajudaram demais ao Flamengo. Ele fez uma linha de 5, colocou os jogadores mais altos, porque ele sabia que o Racing, com a bola nos pés, não é um time tão qualificado assim, e começou a jogar bola na área, o Racing o tempo todo, e por isso ele colocou os jogadores mais altos, colocou Emerson Royal, colocou o próprio Danilo, montando essa linha de 5, colocou o Bruno Henrique, que foi muito bem, inclusive entrou muito bem no jogo, e aí o Flamengo, dentro dessa estratégia, foi melhor que o Racing, porque o Racing jogou 38 bolas na área do Flamengo e não conseguiu aproveitar nenhuma. Era a única forma de o Racing tentar vencer essa linha de 5 do Flamengo, porque com a bola nos pés não é uma equipe muito bem treinada. Pelo contrário, na minha concepção, acho que o Racing até deixou a desejar nessa eliminatória com o Flamengo na semifinal da Libertadores. Eu esperava muito mais do Racing, tanto no Maracanã quanto no jogo da volta. Repito, pela atmosfera criada, por tudo criado. Mas a gente pôde ver com bola nos pés, o Flamengo foi melhor no primeiro e no segundo tempo. Claro, vai ter muita gente agora elogiando, mas se o Flamengo tivesse sido eliminado, eu tenho certeza que várias pessoas iam estar criticando o Felipe Luiz, dizendo: chamou o Racing contra o seu campo, não se tira a Arrascaeta numa semifinal de Libertadores. Mas, gente, o Felipe Luiz, para muitos, ele é estagiário, e muita gente fala isso em tom pejorativo, querendo criticar o treinador, mas ele está longe de ser estagiário, muito longe. Ele é um cara que conhece muito futebol, conhece muito o elenco dele, e ele deu mais uma prova que ele é um baita treinador, porque a estratégia de jogo dele deu certo no primeiro tempo, no segundo tempo, e o Flamengo está na final da Libertadores da América, pelo menos nessa semifinal, de uma maneira brilhante, mereceu. Jogou melhor aqui no Maracanã, jogou melhor lá, dentro do seu estilo de jogo. Então o Flamengo tem nessa final graças ao trabalho do Felipe Luiz, graças aos jogadores também, porque lá na Argentina, eu converso com jornalistas argentinos, todo mundo estava tratando o Flamengo como um time sem alma, um time que não tem cabeça, que não tem mental, que não tem garra. A gente pôde ver ontem o Flamengo jogando como se fosse um argentino. Algo que eu falei aqui, que eu pedi aqui, o Flamengo tem que jogar como se fosse uma equipe argentina, sabendo jogar esse tipo de competição, e soube jogar. Parabéns ao Flamengo. O Lucas Pedrosa, todos os elementos possíveis de Libertadores estavam presentes na noite de ontem, né? O primeiro deles, atraso no ônibus. Atrasou porque tinha muita gente na rua, atrasa o jogo. Aí começa o jogo. Nós falamos aqui, vai ter foguetório, vão pagar multa, vai ter sinalizador, aí fica aquela fumaçada toda e os jogadores já entram naquela pressão. E aí você vê um Racing que eu também esperava um pouco mais do Racing. Mas no duelo das pranchetas, o Lucas Pedrosa venceu o Felipe Luiz. Como eu falei ontem aqui, na hora do vamos ver, que você vê o tamanho do treinador. Claro. E ele já deu indícios quando tinha, sei lá quantos jogos, poucos jogos à frente do Flamengo, e ele deu um nó tático lá na questão de perder um jogador contra o Corinthians. E ontem, como coisas, surpresas da vida, pelos mesmos elementos, ele pôde mostrar o seu talento, o Felipe Luiz, perdendo um jogador aos 10 minutos do segundo tempo, que foi o Plata. A gente já vai comentar essa expulsão. Fala, Pedrosa. Perfeito, Fê, perfeito. Boa tarde pra você, Veni, toda a torcida do Flamengo. Parabéns ao Flamengo por chegar a mais uma final de Libertadores. Eu acho que é um feito histórico. 4 finais em 7 anos é algo realmente que tem que ser cada vez mais comemorado pela torcida rubro-negra e que serve de exemplo, sem dúvida alguma, para tudo que a gente está falando no âmbito do esporte que esse time vem fazendo. Em relação à partida, cara, pra minha tristeza, tudo que eu li do jogo aconteceu. Absolutamente tudo, assim, tudo. Primeiro, a escalação, que eu falei aqui,
que eu colocaria o Luiz Araújo e também o Gonzalo Plata, além do Arrascaeta e do Carrascal. Por quê? Porque você tem poder de finalização, você tem movimentação, você tem criatividade, e o primeiro tempo do Flamengo, ele foi bem superior ao do Racing. Eu nem vou colocar assim, pouco superior e tal. O Flamengo jogou muito mais do que o Racing, poderia ter conseguido pelo menos abrir 2-0 ali naquele primeiro tempo, se não fosse talvez o capricho da finalização e também o goleiro Cambeses, que mais uma vez fez 2, 3 defesas ali cara a cara. Então o Flamengo, o plano de jogo do Felipe Luiz foi perfeito, porque o Flamengo não sofreu no primeiro tempo contra o Racing. Sofrer oportunidades do adversário é normal, gente, faz parte do jogo, mas dentro do campo o Racing não conseguiu encurralar o Flamengo em nenhum momento no primeiro tempo, muito pelo contrário, quem estava conseguindo as melhores escapadas, ficou um jogo muito de transição, mas o Flamengo saía em velocidade, o Flamengo chutava de fora da área, o Flamengo conseguia criar chances. Foi a melhor equipe no primeiro tempo, sem dúvida alguma, e poderia ter liquidado essa classificação ainda na primeira etapa. Assim é o futebol. Já no segundo tempo, o Plata ele é expulso com 55 minutos. Eu acho que foi uma expulsão exagerada, tá? Principalmente pelo contexto do que aconteceu. Ele agride ali o Rojas. Vamos botar na tela, ele então, agride, ele agride o Rojas, mas assim, eu acho que o que tinha que ter sido visto antes era que ele tomou uma joelhada na cabeça. Se ele tivesse tomado, se o árbitro tivesse parado o jogo, ainda mais em choque de cabeça, como deve a regra, como pede a regra, o Plata não teria sido expulso. Ele caiu na provocação um pouquinho ali, justamente porque o Rojas é um cara muito experiente, que gosta desse jogo de catimba, mas eu acho exagerado, acho que isso não deveria ter sido expulsão para uma semifinal de Libertadores. Dito isso, a partir daquele momento ali, eu vou discordar de vocês em relação a que o Racing devia mais. O Racing criou o suficiente para vencer o jogo. No segundo tempo, o Rossi, ele sai como o herói do Flamengo. O Rossi faz pelo menos 3 defesas absurdas, surreais. E para mim, nessa classificação, e não só nessa classificação como na Libertadores, o Rossi é o principal jogador do Flamengo. Lembra da fase de grupos? O que ele fez contra o Deportivo Táchira? Foi ele, na fase de grupos, que conseguiu classificar o Flamengo com mais tranquilidade. Depois, no jogo contra o Estudiantes, ele falha, mas ele vence nos pênaltis. E ontem, o grande responsável pela classificação do Flamengo, além de todo o trabalho coletivo do Felipe Luiz, é o Rossi. Agora a gente olha para o Felipe Luiz com um cara que teve o senso de urgência de olhar e falar assim, opa, tive um expulso, vou trocar. Danilo e Bruno Henrique entraram. Colocou a linha de 5, deixou o Bruno Henrique correndo lá na frente. Mas é porque ele treina isso. É, lógico. É isso. O nome de Gabigol voltou a ser assunto quente nos bastidores do futebol brasileiro. Atualmente vestindo a camisa do Cruzeiro, o atacante vive um momento de reflexão sobre sua carreira e, segundo fontes ligadas ao jogador, estaria disposto a retornar ao Flamengo em 2026, clube onde viveu os momentos mais gloriosos de sua trajetória. Pessoas próximas a Gabigol afirmam que o artilheiro sente arrependimento pela saída do rubro-negro e não esconde o desejo de reviver a ligação com o time e com a torcida que o transformou em ídolo. O sentimento é tão forte que o atacante estaria aberto a uma redução salarial significativa para tornar o retorno possível, um gesto raro para um atleta do seu nível e com mercado em alta no país. Mais do que uma questão profissional, o desejo de volta tem um lado emocional evidente. Gabigol sente saudade do ambiente rubro-negro, do convívio com antigos companheiros, da energia das arquibancadas no Maracanã e da rotina intensa no Ninho do Urubu. Foi no Flamengo que ele viveu os dias mais marcantes da carreira, conquistou títulos históricos e protagonizou gols eternos, gravando seu nome entre os grandes da história recente do clube. Hoje, mais maduro e experiente, Gabigol acredita que ainda pode contribuir tecnicamente e emocionalmente com o elenco. Ele enxerga no Flamengo o cenário ideal para retomar o protagonismo, disputar grandes títulos e, quem sabe, escrever um novo capítulo vitorioso na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, o clima também é favorável. O técnico Felipe Luiz vê com bons olhos o retorno do atacante e acredita que o estilo de jogo de Gabigol se encaixa bem em seu modelo ofensivo, podendo fortalecer ainda mais o setor de ataque e oferecer novas alternativas táticas ao time. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você queria o retorno de Gabigol para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.